bateu o Palmeiras, se vinga de 21 e é o maior tetracampeão. O maior campeão do Brasil em Libertadores. 4 títulos, tetracampeão. Tudo bom, Pedro? Bom estar contigo. Um abraço aos companheiros, ao fã de esporte. Eu acho que vence aquele time mais competente, né? Que chegou melhor para a decisão, chegou com mais confiança, né? E assim, o Felipe Luiz, ele teve as escolhas. Muita gente achava que o Léo Ortiz ia voltar para o time. E eu não tenho palavras, porque esses detalhes aí de estar na história do Flamengo, eu poderia ter ido para vários clubes, tive várias propostas, como não é segredo de ninguém. Não pensei em grana, não teve a ver com grana, não teve a ver com a necessidade de continuar vencendo e de realizar o meu sonho de criança. Então tudo culminou nesse dia especial. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e agora vamos continuar repercutindo tudo sobre essa grande final, né? O Flamengo vence aí o Palmeiras 1-0, o gol do Danilo, a imprensa continua rasgando elogios ao nosso querido Mengão, né? 1-0, jogo difícil, complicado, porém o Flamengo foi superior e mereceu demais vencer esse título. Sem mais enrolação, vamos direto ver tudo que eles falaram, tá bem legal a análise, o pós-jogo ali desse grande título do Mengão, primeiro tetra brasileiro da história da Libertadores. Agora aqui no Equipe F, toda a festa rubro-negra, as entrevistas dos personagens, os jogadores que fizeram parte dessa história incrível e dessa conquista histórica do Flamengo, com os nossos repórteres que estão em campo, claro. A gente também vai ouvir as entrevistas coletivas, especialmente do Felipe Luiz, campeão da Libertadores em campo, bicampeão de Libertadores, bicampeão de Champions League. Que história escreve o Danilo, e agora, claro, também nessa disputa é um dos representantes do Flamengo na Copa do Mundo e é um dos grandes personagens. Aí o Felipe Luiz, que conquista também a Copa. Na quarta-feira tem tudo para comemorar o Campeonato Brasileiro e nessa semana então vai levantar 2 troféus, repetindo o que fez então Jorge Jesus em 2019 também com o Flamengo, na mesma semana ou no mesmo fim de semana, comemorar a Libertadores e ainda o Campeonato Brasileiro. É um outro grande personagem, Mari. É um baita personagem, a gente vai falar sobre a responsabilidade do Felipe Luiz nesse título. A gente está falando de um ex-jogador de futebol que no primeiro ano dele como treinador principal já acontece dessa maneira no Flamengo, vencendo o ano passado, vencendo Copa do Brasil, vencendo agora também Libertadores, o Campeonato Brasileiro, que tem tudo para se desenhar ao longo da semana que vai entrar. Impressionante o que faz Felipe Luiz agora como treinador do Flamengo. A gente vai ter, claro, grandes convidados que passarão aqui também já para conversar com a gente, mas dentro de campo também os nossos repórteres seguem por lá, Pedro Henrique Torre, também, claro, o André Hernan, e por aqui vão passar alguns convidados também. Entre os personagens, claro, a gente falava e elogiava o primeiro homem bicampeão da Libertadores, bicampeão da Champions League, é o Danilo, e claro, ele tá aqui na ESPN no Disney Plus. Vamos lá. O Papai do Céu lá quis que fosse assim, né? Que a história fosse assim. Eu sou um participante da história, me preparei bastante. Não fazia o meu melhor jogo tecnicamente, tive alguns erros técnicos, um pouco pela sequência, pelo cansaço. Mas era uma final de Libertadores, eu aceito aquilo que me é imposto pelo universo, por Deus. Trabalho muito junto com meus companheiros e eu não tenho palavras, porque esses detalhes aí de estar na história do Flamengo, eu poderia ter ido para vários clubes, tive várias propostas, como não é segredo de ninguém. Não pensei em grana, não teve a ver com grana, não teve a ver com a necessidade de continuar vencendo e de realizar o meu sonho de criança. Então tudo culminou nesse dia especial. Então eu não tenho palavras para agradecer. Teve o destino que trouxe você aqui para Lima. E o quanto vocês se prepararam, porque você estava naquela, o Léo Ortiz jogando, se machucou, voltou, mas talvez não totalmente recuperado. Você entrou, fez o gol e agora como é que está essa sensação, Lima, e como vocês se prepararam para esse jogo de bola parada? A gente se prepara, a gente se abraçou ali agora no final, eu e os 2 Léos, Rossi, o João, o Cleiton, porque a gente é uma família, pra gente é um orgulho não tomar gol, defender bem. Se não jogasse eu, jogar o Ortiz, a gente sempre fez isso durante a temporada e a gente trabalhou para poder ter esse momento, presentear a nossa torcida com esse momento e agora é comemorar.
Danilo, então, conversando conosco. Tá ali, olha, o Léo Pereira, o Juninho. O Léo Pereira fundamental também, Mari, no jogo. Fundamental no jogo. É? Impressionante o que o Léo Pereira fez. Perdeu, é verdade, o seu parceiro de zaga, o Léo Ortiz. Mas justamente o substituto Danilo acaba sendo o herói e o homem que define o jogo aqui no Monumental. Vamos voltar lá pro gramado do Monumental. Sim, lá estão Pedro Henrique Torre com o meme vivo, Pedro Henrique Torre. É isso. Libertadores, brasileiro, carioca. Brasileiro é uma questão de tempo, mas já praticamente confirmado. Zinho também com muita história. Então agora com vocês essa nossa dupla, que vai ouvir, claro, grandes personagens do primeiro Pedro Henrique Torre, tetracampeão brasileiro da Conmebol Libertadores. Pedro. Tudo bem, Bruno? Um abraço para você, um abraço para Mário, um abraço para o outro tetra. Tá aqui no campo também, um monte de tetra espalhado por aqui agora e tem um tetra aqui do meu lado. A gente está esperando a movimentação dos jogadores aqui, estão puxando família, todo mundo olhando ali para as cadeiras, arquibancada. O Zinho sabe como é que é isso, né, Zinho? Nesse momento quer ter a família perto, abraçar, enfim, é uma luta muito longa, mas o Flamengo bateu o Palmeiras, se vinga de 21 e é o maior tetracampeão. O maior campeão do Brasil em Libertadores. 4 títulos, tetracampeão. Tudo bom, Pedro? Bom estar contigo. Um abraço aos companheiros, ao fã de esporte. Eu acho que vence aquele time mais competente, né? Que chegou melhor para a decisão, chegou com mais confiança, né? E assim, o Filipe Luís, ele teve as escolhas. Muita gente achava que o Léo Ortiz ia voltar para o time e é um cracaço também, um baita de um zagueiro, mas ele mantém o Danilo pela história que tem, pela confiança que ele tem no atleta. E o Danilo faz o gol decisivo, ele mantém o Samuel Lino também, mesmo com a ascensão do Cebolinha, porque ele tem uma gestão de grupo, tem um grupo na mão, e quando ele precisa, ele puxa do banco, esses caras entram bem no jogo. Acho que o Flamengo foi o que propôs mais o jogo, é quem quis mais o jogo. Desde o início, o Flamengo teve a posse de bola, não criou grandes oportunidades, nem o Flamengo, nem o Palmeiras também. Foi um jogo de muita pegada, de muita marcação, de muito respeito, mas um time que buscou mais, que teve mais próximo de chegar à vitória, foi o Flamengo. Merecidamente chega ao tetra, se torna o maior campeão brasileiro na Libertadores, por um trabalho muito bem elaborado e organizado. O Flamengo chega mais forte nessa decisão, chega com jogadores mais inteiros, né, com mais condição. O Palmeiras perdeu muito a confiança com as declarações do Abel, com a reta final do Brasileirão, caiu muito de produção. Foi um time que lutou, brigou, mas não teve virtudes ofensivas para ganhar uma decisão. O Flamengo foi mais competente, mereceu o título, merece o título, tem que comemorar. Quarta-feira tem mais uma decisão, pode confirmar o título de brasileiro, e esse título da Libertadores ajuda muito para isso. Tá chegando alguém importante. Opa! Tava falando dele aqui, tava falando dele, aqui você no meio, você é o campeão. O campeão fica no meio. Você é o tetra. O tetra falando com o tetra, aqui do lado, tetra pra tetra. Tava falando aqui, Danilo, parabéns, primeiro, parabéns, merecido. E eu tava falando muito sobre o trabalho do Filipe Luís, porque é um cara jovem, novo na profissão, mas a gente percebe a gestão de grupo que ele tem, porque você vem com um ritmo de jogo e ele mantém você no time. Muita gente achou que o Léo Ortiz ia voltar, se preparou para a decisão, mas ele, por estar ali no dia a dia trabalhando e a confiança e sabendo da sua liderança, da sua importância, mantém você. E você é presenteado, muito pelo seu mérito, mas fazendo o gol que traz o tetra para a nação rubro-negra. Esse sentimento, como é que você pode explicar isso? Você que é um cara com um currículo enorme, muito gigante na Europa, seleção brasileira, mas ganhar esse título pelo Flamengo. Primeiro, que prazer estar falando com você. Porra, te acompanhei minha infância inteira, puta que pariu. Desculpa, palavrão. Cara... Nós somos tetra! Primeiro, quanto ao Felipe, é um rapaz inteligente, acompanha no dia a dia. Quem joga, joga sempre por mérito, por estratégia de jogo também. Obviamente, se fosse o Ortiz que fosse o escolhido, a gente ia estar forte do mesmo jeito, porque a gente trabalhou durante esse ano exatamente dessa maneira, para um complementar o outro na ausência, tanto eu, Pereira, Ortiz, os próprios meninos quando precisaram jogar. Essa é a montagem de um grupo, né, vencedor. Obviamente eu sei da minha importância, daquilo que eu precisava aportar no jogo de hoje.
Falei na outra entrevista ali, não era meu jogo mais fino tecnicamente, tive alguns momentos ali onde a bola escapou um pouquinho, mas as finais se ganham. Eu aprendi isso dessa maneira, aprendi com grandes líderes que as finais se ganham, sejam como for. E hoje é um sentimento, cara, que eu não tenho nem palavras, sinceramente, a ficha nem caiu. Eu acho que mais pra frente só eu vou saber disso. Você está na história da nação rubro-negra, na história de um time tão vitorioso, com grandes ídolos, e você hoje, para mim particularmente, chega nesse patamar de grande ídolo, porque fazer gol numa decisão libertadora foi o Gabigol, foi o Zico, um tal de Zico, um tal de Zico aí, um tal de Zico, um Gabigol e agora um tal de Danilo. Lá de Bicas, a bandeira lá de Bicas. Quis Deus que isso fosse assim. Quando eu vim pra cá, eu falei, pessoal, eu voltei pro Flamengo para realizar um sonho de criança, tá? E também para ganhar. Eu fui movido a isso na minha carreira, eu aprendi isso nos clubes que eu passei. Em muitos elencos até eu nem era, né, o titular absoluto, fazia um papel secundário, mas eu aprendi a ganhar. Aprendi a treinar para ganhar, aprendi a me preparar para ganhar. E eu queria continuar ganhando, eu queria continuar tendo a possibilidade de ganhar coisas importantes. Já te digo que fazer o gol da final não estava nesse script, mas por acaso hoje a gente preparou a bola parada de uma maneira onde eu era o homem livre, então a gente sabia que eu ia ter uma oportunidade se a bola fosse no lugar, né, que a gente trabalhou. E aí a competência do Arrascaeta que bateu, a minha competência de achar o tempo da bola e afundar a bola lá para dentro do gol. Tem que falar pro meu fisioterapeuta que depois de cada jogo a gente treina salto para ver meu salto e ele me estimula, fala, duvido que você vai aumentar o salto agora. Eu falo, quer ver? Vou, bata a cabeça na parede. Então, não tenho palavras. Foi lá no 3º andar. Palavras, meu lado bom, minha galera, meus amigos sabem que esse é o lado de cá, meu lado bom. E eu fiz um comentário no jogo porque você estava na disputa com 2 caras que eu acho que são muito fortes. Excelentes zagueiros, jogadores de altíssimo nível, Gustavo Gomes e o Fux. E você sai deles e sobe, e aí vai lá nesse 3º andar. Quando você subiu, que viu a bola, você é agora. Isso é mais um feeling ali, né, que a gente tem. Você teve em campo muitas vezes, tem situações que a gente nem consegue explicar. É uma questão de feeling da batida, de entender onde vai cair a bola e daí depois, meu irmão, meter a bola lá pra dentro do gol e depois ficou tudo escuro, nem vi mais nada. Agora tem alguém ali também com o Hernan, né? Tem outro campeão ali. Mas vamos falar, só mais umazinha aqui. Só mais um. Aqui, calma aí, Cebola. Ô Cebola, ô Cebolinha, ô Cebolinha. Tá por lá, tá falando com o Hernan. Calma aí, Cebola. Depois você vai aqui, vai ali, vai aqui, vai ali. Danilo, mostra a medalha aqui. Mostra a medalha pra câmera aqui. O pessoal tá todo animado, querendo saber. Botaram aqui medalha. Aí tá aí um pouco do que foi comentado, essa final aí da Libertadores, do Danilo ali, a declaração dele, bem legalzinho, muito feliz, né? E a gente não para por aqui não. A gente vai continuar repercutindo tudo pra você, trazendo ali, trazendo todo ali esse pós-jogo, né? O que a imprensa falou do Mengão campeão da Libertadores, impressionante. Agora o Flamengo vai disputar ali mês que vem, né? O antigo Mundial de Clubes. E aí também, ano que vem, teremos Flamengo e Lanús na Recopa Sul-Americana, ou seja, coisas boas para o Flamengo certamente estão por vir. E na próxima terça-feira, se eu não estiver enganado, já no meio de semana agora, na verdade, teremos Flamengo e Ceará, né, no Brasileirão. Então o Mengão pode finalmente ali concretizar o título do Brasileiro e também comemorar com a sua torcida esse título espetacular que é o título da Libertadores. Então teremos na quarta-feira, 9h30 da noite, horário de Brasília, Flamengo e Ceará no Maraca lotado para garantir talvez o título também do Brasileirão. Daqui a pouco voltaremos. Obrigado a todos. Valeu.